Bom dia, irmãos. Muito bem. Bom, é bom ver o pastor de volta, sua família. Esteve lá em Sudimenosse. É bom vê-lo lá também em Sudimenosse, viu, pastor? Apesar dele não ter falado nada da igreja, né? Mas com certeza a igreja ia ter mandado. Ok. Ele deixou no suspense. Ele cometeu um grave pecado, irmãos. Quase imperdoável, mas não foi na casa da minha mãe. E não comeu o bolinho de polvilho. É impressionante como ele conseguiu. Mas, irmãos, o pastor falou com a gente para trazer um estudo. Vamos lá no Carta de Atos. Estudo não. Aliás, a gente já falou sobre esse tema um pouco tempo atrás. Mas é uma coisa, irmãos, que tem me tomado meu tempo nos últimos semanas, né? Que é sobre a necessidade da pregação do Evangelho, irmãos. Eu tenho feito um escrito, né, um longo escrito sobre o tema, agora terminando, né, até mandei uma cópia para alguns irmãos, também vou mandar para o pastor, para que eles deem uma olhada antes da gente botar para circular. E, de fato, irmãos, essa é, sem dúvida, a necessidade primária da igreja, viu? Batizar, ensinar, faz parte da grande comissão, faz parte das ordens de Jesus para a sua igreja e, obviamente, diz respeito a esta igreja porque cremos que somos de Cristo. Mas a primeira parte, né, a principal, talvez é aquela que, de fato, a gente acaba negligenciando, que é fazer discípulos, pregar. Quem faz discípulos é Deus. A operação é de Deus, né? A salvação é de Deus, não é da igreja, não é nós que convertemos alguém e nem a pessoa se converte a si mesmo. A obra da salvação, ela é toda de Deus. Por isso que ele reivindica toda a glória para si mesmo e, de fato, não pode ser diferente, porque não há glória na igreja e nem em nós individualmente na salvação do pecador. Ela é obra de Deus, graça, por amor. A Bíblia está lá repleta disso, né? Falando desse assunto dessa forma, apresentando Deus como o Senhor da graça, do amor, operando por graça e amor. Lá no capítulo 8, eu falei o capítulo? Porque é fato, irmãos, uma coisa é certa. O mundo não conhece o Jesus, da qual o pastor começou um estudo hoje, em Hebreus, o Jesus superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos sumos sacerdotes terrenos. Esse Jesus é desconhecido ao mundo. O verdadeiro Jesus Cristo, o Deus Filho eterno, superior a tudo, que tem um nome que é sobre todo nome, aquele que tem todo o poder no céu. O mundo não conhece esse Jesus. O mundo conhece um Jesus crucificado, fraco, né? Um Jesus que confinado praticamente às necessidades desta vida, que é, né, um Jesus que é só por nós no sentido desta vida, mas de fato
A Bíblia apresenta um Jesus Cristo muito superior mesmo, e vai ser muito importante esse estudo, né? E ele é tanto superior, irmãos. Aquela passagem, a última que o pastor citou lá, né, da parte prática, me chama muita atenção, irmão, aquela passagem, né? Ali todo aquele trecho que fala, né, que nós devemos não negligenciar o sangue de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Porque se no velho pacto, né, bastava duas testemunhas para a pessoa ser apedrejada e levada à morte física, quanto mais pisar o sangue da aliança eterna, Jesus Cristo, né? O pastor vai discorrer sobre isso, eu estou apenas falando porque ele... Né? Então, irmãos, isso fala de uma responsabilidade nossa superior a deles do passado. Nós estamos numa condição, de certo sentido, pior do que a deles. Ou seja, pior no sentido de com maior responsabilidade. Porque nós temos muito mais conhecimento do que eles. Nós estamos debaixo de uma condição muito melhor do que a deles, do Velho Testamento. Então, logo, a cobrança será muito maior de nós pós Jesus Cristo do que a deles antes de Cristo. É o que de fato está escrito lá. E nós temos que atentar para isso, como, né, foi usado esse termo atentar, né? Aqui no versículo 1, e também Saulo, que depois veio a ser Paulo, né? Não diz que foi Deus que mudou o nome dele, né? Não sei nem por que mudaram o nome dele, mas mudaram, né? Saulo, que também se chama Paulo, é a única coisa que fala. E também Saulo consentiu na morte dele. Aqui está falando da morte de Estevão, irmãos, considerando, né, Estevão como o primeiro mártir. Isso já começou a mostrar que aquilo que Jesus Cristo já vinha profetizando, de que assim como perseguiram a ele, iriam perseguir a igreja. Eu sempre gosto de colocar como a igreja, irmãos, porque às vezes está falando, é os discípulos. Não, é a igreja. Jesus Cristo estava tratando com eles como pessoas, discípulos, mas também na condição de igreja. Era uma igreja organizada ali já. Era a igreja. Desde quando Jesus Cristo chamou os 12 apóstolos e começou a tratar com eles, ensiná-los, nós vemos no decorrer características que comprovam isso, né? Foi feito vários estudos sobre isso já, né? O próprio fato de batizar, de celebrar a ceia, condições que depois teve sequência com a igreja. A igreja é de Jesus Cristo, ele é o fundador. Então, Jesus vinha advertindo, assim como guardaram também a minha palavra, vão guardar de vocês. Ou seja, as mesmas prerrogativas de Jesus Cristo, estende-se à igreja. Perseguiram nosso Senhor, vão também. O mundo jaz no maligno. Não mudou de lá para cá, pelo contrário, piorou, né? Porque o pecado sempre vai ampliando, vai lançando seus tentáculos. Esse mundo, o príncipe dele é o diabo. A palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida. É ele quem opera com a liberdade que Deus dá, até onde Deus dá, e ele vai fazendo sua obra maligna. E a obra do diabo é contra Deus. E, consequentemente, obviamente, que é contra a igreja. Se o diabo puder, irmão, nos amordaçar, ele tem uma vitória excelente. Porque à igreja foi dada essa incumbência sublime de proclamar o nome de Jesus Cristo. Não vai ser feito pelos anjos, irmãos. Não será feita por Deus diretamente. Será feito por Deus mediante a igreja. Sempre foi assim
desde Jesus Cristo e será até a volta dele e não vai mudar. E lembre-se que da igreja, quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim e de você, que somos membros de uma. Mas aqui nós vemos Estevão, que foi o primeiro mártir. Pregou o evangelho, falou a verdade, não com meias palavras. Ele falou que ele não foi ofensivo no sentido deselegante ou mal criado. Ele falou o que era a verdade. Mas a verdade, irmãos, ela tem aquele dito que fala, né, que a verdade dói, né? As pessoas não podiam suportar as palavras de Estevão. Mas ele estava falando exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. O Espírito estava nele. Não só estava nele, ele estava cheio do Espírito. De fato, eram as palavras do Espírito Santo que estava saindo pela boca de Estevão. Porque era aquele povo precisava ouvir. De fato, irmãos, a pregação do Evangelho, ela é pela palavra e pelo Espírito de Deus. Até hoje é. O Espírito de Cristo está em nós tanto quanto em Estevão, talvez nele em maior amplitude. A Bíblia fala que Estevão era cheio do Espírito. Bom, se tem cheio, então tem o contrário disso também, né? De fato, a palavra de Deus fala de extinção do Espírito, de extinguimento do Espírito e até de entristecimento do Espírito. E tanto que fez que aquele povo, de fato, matou Estevão apedrejado. É uma passagem áurea aquela, né, irmãos? Porque mostra, primeiro, a necessidade de se pregar. Estevão pregou aquele povo, certo? Um povo inimigo dele, um povo inimigo de Deus, mas que precisa ouvir, quem de fato todos nós éramos inimigos de Deus. Paulo fala muito bem isso na sua carta, né? Quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Deus veio em nosso socorro por meio do evangelho, sempre. Mas aquele homem, ele sabia, Estevão no caso, ele tinha a certeza de que aquele povo estava fazendo aquilo porque eles desconheciam o Cristo verdadeiro. Eles desconheciam a Deus. Eles diziam que conhecia Deus, mas a obra deles, o entendimento deles mostrava que eles não conheciam a Deus verdadeiramente. E é exatamente o que nós vemos nos nossos dias, né, irmãos? Todo mundo fala no nome de Deus. É impressionante. Você entra pelas casas, a gente que trabalha em obras, né? Eu estou sempre entrando nas casas, mas Deus está presente em todas as casas, mas não da forma bíblica, da forma correta. Aquele povo não tem um entendimento bíblico de Deus. Eles têm um entendimento que veio a eles, ou um entendimento que partiu da própria mente deles. Isso não serve para nada. Falar no nome de Deus não quer dizer que a pessoa é um cristão. Longe disso. Pode ser uma boa forma de apaziguação para que a pessoa continue e morra nos seus pecados, pensando que está tudo bem entre elas e Deus, quando na verdade nunca esteve. Só porque segue uns rituais religiosos ou algumas práticas religiosas e está falando todo dia graças a Deus, se Deus quiser. E a pessoa acha que essas coisinhas faz dele uma pessoa aceitável a Deus, de maneira nenhuma. Há só um método, uma forma pela qual a pessoa pode ser aceita por Deus, é mediante um arrependimento genuíno de pecados e uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Isso só vem por meio do ouvir do Evangelho de Deus, pela operação da graça de Deus na regeneração espiritual.
E isso, irmão, depende do ouvir da pregação do Evangelho de Deus. Mas Estevão, pregador do Evangelho, ele sabia que aquele povo estava totalmente cego quanto a estas verdades. E por isso que apedrejavam ele, matavam ele, eram ignorantes. Tanto é que ele não desejou uma vingança contra aquele povo, porque ele sabia que aquele povo eram miseráveis perante Deus, eram pessoas dominadas pelo pecado, pela natureza adâmica, vencidos pelo mal. Não podiam fazer nada. Eram escravizados pelo ódio. Estavam escravizados pelo mal da natureza adâmica. Dentre elas, destaca-se o ódio. Ódio mortal. O mesmo que operou em Caim. E ele falou, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai. Perdoa eles. Perdoa quem não sabe o que faz. Quem disse foi Jesus, né? Mas Estevão disse que Deus não perdoasse eles, não imputasse aquele mal sobre eles. E no versículo 2 diz, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Esse, irmãos, é o ponto que nós chegamos aqui. Apesar, né, de ficar evidente aqui que a igreja de Jesus Cristo não teria uma vida fácil na terra, já começou logo no início, né, mostrando que, né, uma verdadeira identidade com Cristo e falar de Cristo e pregar o evangelho de Cristo, a palavra de Deus e especialmente viver Cristo, significa inimizade com o mundo, irmãos. Porque, de fato, como nós já falamos, o mundo não pertence a Deus. Esse mundo jaz no maligno, como diz lá João na sua primeira carta. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro se encontra no maligno. Ora, logo há um antagonismo entre o mundo e nós. Isso ficou evidente nos primórdios da igreja, especialmente naquele começo, naquele contexto inicial da igreja de Jesus Cristo. Havia uma rejeição àquela mensagem de que Jesus Cristo era o verdadeiro Filho de Deus, ele era o Salvador, e que as pessoas deveriam arrepender-se dos seus pecados e crer nele para a salvação. E as pessoas não aceitavam essa ideia, esse ensino. Hoje é a mesma coisa, irmão, mas a mensagem continua sendo necessária, a sua pregação, de que o homem é um pecador, ele precisa se arrepender e precisa crer em Jesus Cristo. Nós não podemos nos intimidar por uma razão ou outra. Aqui no caso, era uma perseguição. No nosso caso, não é uma perseguição literal, né? Não corremos o risco de ser presos ou de ser maltratados e até mortos por conta do anúncio do evangelho. Mas com certeza, irmãos, tanto para mim quanto para você, alguma coisa nos impede de fazer esse papel de pregar e anunciar o evangelho. São barreiras criadas, barreiras que vêm da inimizade contra Deus. Lembre-se que na nossa carne não habita bem algum. Eu volto sempre estou enfatizando isso porque é uma verdade da qual nós não podemos nos esquecer. A nossa natureza adâmica, irmão, desde a queda de Adão lá no Éden, ela passou a ser totalmente tomada, dominada pelo mal. Adão, ele não sofreu somente a perca da justiça perante Deus. O caráter dele foi afetado. E isso passou para toda a geração dele.
A posteridade toda de Adão passou a ser má, continuamente má, desde aquele dia. A Bíblia dá exemplos disso. Quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, ele diz, né? Eu não vou mais amaldiçoar a terra porque o homem é mau desde a sua meninice. Por quê? Porque ele passou a ser mau. Aquele famosa expressão de Davi no Salmo 51, versículo 5, né? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. A mãe dele era uma inimiga, uma pecadora, e ele consequentemente. Por conta do mal que habita na nossa natureza. Então, irmão, seja qual for, seja por uma intervenção diabólica, seja pela operação maligna das hostes espirituais da maldade que impera nesse mundo, ou seja pela nossa natureza, a verdade é que nós vamos estar sendo sempre coibidos de praticar a palavra de Deus, de fazer a vontade de nosso Senhor. Dentre elas, destaca-se falar do Evangelho de Jesus Cristo. Parece tudo tão fácil, né? Basta abrir a boca. Mas não é tão fácil assim. Porque, de fato, se fosse tão fácil assim, não teríamos problema com isso. Mas nós temos. Essas barreiras, irmãos, elas têm que ser vencidas pela fé. Nós temos que crer na palavra de Deus, em tudo que Deus fala, no que Ele diz, no que Ele nos ensina, no que Ele nos pede. Senhor, essa é a tua vontade, então será feita. Aqui nós vemos que os dispersos, eles não se intimidaram por conta da perseguição. A perseguição era exatamente por conta do anúncio de Jesus Cristo, pelo que eles pregavam a Cristo, e não era para pregar a Cristo mais. A ordem era expressa do inimigo, não fale mais no nome de Jesus Cristo. Vocês estão proibidos, foi o que o Sinédrio falou para Pedro. Mas a resposta é, não podemos deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. Irmãos, nós temos que dar essa resposta a nós mesmos sempre que a oposição falar, não fale. Então, vamos responder, eu não posso deixar de falar. Porque o Espírito fala, fale. Mas a carne fala, não fale. Porque um se opõe ao outro. O Espírito fala, fale, não tema. Eu sou contigo. Que poderá fazer o homem? Eu sou contigo. Mas a carne fala, não é bem assim. Deus está falando assim, mas não é bem assim não. Não foi o que o diabo falou para Eva? Você vai arcar mesmo com as consequências? Veja lá o que você está fazendo, hein? Eu estou falando coisas que não é a verdade, irmãos? Mas, irmãos, Deus, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o autor e consumador da nossa fé, ele deu essa incumbência a nós, como está lá em Mateus 28, né? 18 e 19. Ele recebeu toda a autoridade, todo o poder. E com essa autoridade, tanto no céu quanto na terra, ele chegou para a sua igreja e falou, vocês ide, vá e faça discípulo de todas as nações. Depois batize os convertidos, os discípulos, e depois
ensine eles em tudo que eu tenho ordenado. Eu digo, irmão, que a igreja, ou as igrejas do nosso tempo, vão muito bem, pelo menos assim, uma parte delas, no que diz respeito a batizar e ensinar. Bom, talvez precisa melhorar no quesito ensinar. Mas a nossa igreja, graças a Deus, irmão, é uma igreja bem ensinada, doutrinada, e também outras que nós conhecemos. Mas, irmãos, nós não podemos passar por cima daquela primeira ordem, daquela primeira necessidade, a qual Jesus Cristo deu à sua igreja: ide e fazei discípulos. E a igreja de Jerusalém, as primeiras igrejas, eles entenderam que, de fato, a coisa começa com isso. E eles saíam anunciando o evangelho em todas as partes, né? Satanás tentou impedir a igreja, calar a boca dela, mas de fato a única coisa que ele conseguiu foi fazer com que o evangelho se disseminasse, que ele saísse daquele núcleo de Jerusalém, porque os dispersos saíram e aonde eles iam, eles pregavam. Então, na verdade, ele contribuiu somente para que a coisa espalhasse. O objetivo era calar a boca da igreja. Mas ele só contribuiu para o propósito de Deus, porque Jesus Cristo já tinha dito à sua igreja: vocês vão ficar em Jerusalém, vai ser revestido de poder que vem do alto, o Espírito Santo virá sobre vós, o Consolador, como é chamado também, né? Para que vocês cumpram com a missão. Irmão, Deus não deixou a sua igreja sem poder para fazer essa missão. Nós não podemos dizer que nós não temos o poder, porque o próprio Deus está conosco, Deus, o Espírito Santo. Ele está em nós, pessoalmente, individualmente, mas ele está em nós como igreja. Nesses dois sentidos, o Espírito de Cristo está aqui. Jesus deixa isso bem claro, né? No Evangelho de João, lá no capítulo 14, fica bem claro. E ele veio mesmo no dia de Pentecostes. Jesus tinha dito: vocês vão ser revestidos de poder e ser-me-ei testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O próprio Jesus disse também lá em Mateus 28, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está com sua igreja, irmãos. Então nós temos a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo conosco, para cumprirmos a missão de pregar o evangelho a todo pecador perdido. Lá em Lucas 13, 22, Jesus Cristo já mostrou, né? Por exemplo, ele dizia, né? Aliás, lemos. Meu pai. E percorria Jesus Cristo as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus Cristo, juntamente com os discípulos, ele percorria as cidades e as aldeias. E qual era o objetivo? Ensinar, pregar. Ele já tinha deixado claro, irmãos, que essa necessidade vital iria acontecer por meio da sua igreja. Primeiro ele mandou os 70 para falar, pregar. Depois ele mandou os 12, tudo de 2 em 2, para também fazer o mesmo propósito, pregar. Ele estava ensinando a sua igreja: vocês têm que pregar.
Não deixe de anunciar. Ele mesmo deu o exemplo. Ele não perdia a oportunidade. Jesus Cristo estava sempre ensinando, sempre apresentando a palavra de Deus em confronto ao pecador e ao seu pecado. Não é difícil, irmãos, iniciar um evangelismo, visto que o homem peca constantemente. Você começa a conversar com uma pessoa e logo você vai ver que aquela pessoa está em contradição contra a palavra de Deus. Não precisa alongar muito a conversa e logo vem a contradição. Logo. Paulo, quando fez o seu discurso aos anciões da igreja de Éfeso, né, já caminhando para Jerusalém e sabendo que já não iria mais voltar lá, ele adverte aqueles irmãos, aqueles pastores, né? Ele fala, olha, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, anunciar publicamente, ou seja, né, nas ruas, nas praças e também pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, ou seja, a todos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, ele não perdia a oportunidade, porque ele sabia dessa necessidade, e nós também sabemos, irmãos. Esses homens que estão sem Cristo, irmãos, amados, é fato, irmão. Você já pensou nisso? Pense nisso todos os dias, meu irmão, juntamente comigo. Essas pessoas estão a caminho de uma perdição eterna, da qual não haverá misericórdia, da qual não tem uma segunda chance, da qual não tem esperança. É certa e justa, porque provém de Deus. Ela é tanto certa quanto ela é justa e santa, porque provém de Deus. Mas nós sabemos que é uma perdição. E uma perdição, irmãos. O pastor Viana, né, eu não lembro de nenhuma pregação do pastor Viana. mas ele ficou um tempo na Betel, por isso que eu estou falando isso, tá? Quando o Jerry foi para os Estados Unidos. Mas eu lembro dessa pregação dele. Não da pregação em si, mas desse ponto, né? Quando ele falou assim, ele perguntou, você sabe qual é o pior do inferno? Aí já chamou a atenção de todo mundo, né? Opa, o que é o pior do inferno? Aí a coisa começou a ficar mais interessante ainda quando ele disse, o pior do inferno não é o fogo que nunca se apaga. Como não é o fogo que nunca se apaga o pior do inferno? Aí ele continuou falando, mas o pior do inferno também não é o bicho que nunca morre. Mas se isso não é o pior do inferno, então o que é? Mas ele falou uma verdade, irmãos. Ele falou, o pior do inferno é a falta de esperança. Porque lá não tem esperança. Porque se você estivesse no meio de um fogo que nunca se apaga e o bicho ali te picando o tempo todo, mas você tivesse uma esperança de que aquele um dia fosse terminar, há uma esperança. Há um motivo para criar uma certa alegria, vamos dizer assim, entre aspas. Mas não tem essa esperança. É eterno. A gente que está tudo, irmãos, preso no tempo, onde tudo parece, tudo começa e termina, onde, né, as coisas sempre têm um fim, é difícil para a gente conceber algo que não tem fim. A glória dos salvos também não terá fim. Ela é eterna. Eternamente ali, como diz o hino. Com Cristo, em glória eterna. Isso é um fato, irmãos, para nós, crentes. Mas para o ímpio que está lá fora, e muitas vezes é nossos entes queridos, o inferno está às portas e também é eterno.
Por isso, é vital que nós preguemos o evangelho. Paulo sabia disso. Ele tinha uma preocupação, irmão, dolorosa, que machucava o coração dele, a ponto dele dizer no seu escrito, pelo Espírito Santo, Espírito inspirado, quer dizer, não era uma coisa ali, Paulo estava demagogiando, né? Esse cara aí é falso. De maneira nenhuma. Ele falou que ele poderia ser considerado, chegar a ser anátema de Deus, por amor dos seus irmãos que são segundo a carne, ou seja, os judeus. Porque ele sabia que aquele povo dele, o seu povo, da sua nação, que era do seu sangue, estava perdido. Por isso que ele diz aqui que ele nunca deixou de testificar tanto a judeus quanto os gregos. É o mínimo, irmão. Na verdade, é o mínimo e o máximo que a gente pode fazer, porque além daí é com Deus. O pastor falou aqui, né, de não adianta orar se nós não olharmos para Cristo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Toma esse gancho para dizer, não adianta nós orarmos pela conversão de alguém se nós não apresentarmos para ele o evangelho de Cristo. Pode a oração salvar? De maneira nenhuma. Porque Deus salva por meio do evangelho. E não por meio da oração. Aquela história, né, de, se não vier pelo amor, vem pela dor. Olha que mentira descarada, diabólica. Como não, se não vem pelo amor, vem pela dor? Não vem nem pelo amor e nem pela dor, vem pelo evangelho. Quando fala ali, pô, amor, lógico que envolve o amor de Deus, mas quando ele está dizendo ali, né, está falando de atitudes boas. Não, é o evangelho de Jesus Cristo que salva o pecador, porque é ele que Deus usa para a salvação do pecador. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,13. Paulo também fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que ali é chamado de quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas e alegres coisas de boas novas. Sim. Veja como Deus, irmãos, considera o pregador das boas novas. Como ele é importante. Como ele é vital. É o único lugar onde fala que o pé de uma pessoa é formoso, né? É o pé do pregador, é o pé do anunciador, do evangelista. Por quê? Porque é vital, irmãos. Se Deus vai operar salvação a alguém, e ele opera mesmo, e tem operado, nós somos a prova disso, é por meio do evangelho. Alguém aqui creu em Jesus Cristo sem ouvir da palavra dele? Se você falar que foi assim com você, eu vou pedir para você repensar sua salvação. Porque a salvação de Deus, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo vem pelo ouvir. Pedro pregou e as pessoas ouviram aquela pregação de Pedro, uma pregação que apontava o pecado deles diretamente, como sendo responsáveis pela morte de Jesus Cristo, o justo. E isso levou eles a um arrependimento e, consequentemente, a fé em Jesus Cristo. Paulo pregou ao carcereiro e todo ele e a família creu no Senhor Jesus Cristo, mas teve a pregação. Pedro pregou a Cornélio e Cornélio veio. Olha, Cornélio era irmão, Cornélio é a prova, eu diria, de que realmente o evangelho é o meio pela qual Deus salva. Cornélio era um homem temente a Deus. E ali mostra claramente que as orações, as boas obras de Cornélio chegavam até Deus, mas Deus não salvou ele por esses meios. Ele ainda continuava perdido.
O anjo falou com Cornélio, mas não pregou o evangelho para ele. Tinha que buscar o Pedro. E quando o Pedro foi lá e pregou, veio salvação. Irmãos, é aquilo que a Bíblia diz. É nós e não vai ser outro. Se nós se calarmos, quem vai anunciar? Porque é pela igreja que Deus prega o seu evangelho. Temos que ter esse sentimento, esse vigor espiritual que Paulo teve, de estar sempre anunciando. Quando ele escreveu a Timóteo, ele também disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Pregues a palavra, diz Paulo a Timóteo. Ele conjurou Timóteo. Timóteo, não deixa de pregar a palavra. Não importa. Situações virão. Adversidades virão. Certamente virão. Paulo sabia disso. Por isso que ele enfatiza: conjuro-te diante de Deus. Mesmo diante de uma adversidade, mas você tem um compromisso diante daquele que é o juiz dos vivos e dos mortos, o qual há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. E este juiz determinou que nós devemos pregar a palavra. A tempo e fora de tempo. Vamos voltar lá em Atos, irmão, no capítulo 8, vocês estão lá, né? No versículo 25. E tendo eles aqui é Pedro e João, tá? Os apóstolos que foram mandados para Samaria, porque Jerusalém ficou sabendo que Samaria havia recebido o evangelho. E eles mandaram Pedro e João para lá para confirmar aquilo e ver de perto. E verdadeiramente eles confirmaram que o evangelho de Jesus Cristo tinha chegado aos samaritanos. Veja bem, né, irmãos? Antes, os samaritanos eram considerados inimigos pelos judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos. Mas olha como mudou. O espírito agora é outro, né? O espírito da conciliação estava neles. A barreira de inimizade foi quebrada, como Paulo escreve na sua carta aos Efésios. Não há mais inimizade. Aquele que não era povo, agora é povo. Por Cristo, todos foram juntados. Não tem acepção mais de pessoas. Por isso que Paulo fala que ele testificava tanto a judeus quanto a gregos. Todos carecem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos podem ser reconciliados com Deus gratuitamente pela mesma fé em Jesus Cristo. A mesma fé, irmão, que salvou eu e você, pode salvar aquela pessoa que está lá na rua, nesse bairro. Porque a operação que operou eficazmente em nós pode operar neles. Deus. E tendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Olha, veja bem, irmãos, presta atenção. Eles sempre falando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho. Falando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. Irmãos, uma vida em Cristo, um viver em Cristo, uma vida de santificação, ela é as portas
ela é o que abre a porta. Mas não é o suficiente. Ela só abre a porta. O evangelho tem que entrar. Uma vida em Cristo é maravilhoso porque chama a atenção das pessoas, do viver. Né? Eu gosto sempre de citar o caso de Eliseu, né? A sunamita, né? Quando percebeu que aquele homem era um santo homem de Deus. Aquele que sempre passa por nós. Ela comentou isso com seu marido, seu esposo, né? Eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Por quê? A conduta de Eliseu mostrava isso. Então, irmão, uma conduta santa, agradável a Deus, uma conduta à parte do pecado, uma conduta de temor verdadeiro a Deus, de rejeição ao que é pecado e aceitação de tudo aquilo que é somente agradável a Deus, deixando isso explícito, de preferência, a todos. Não é por conta de uma boa educação dos meus pais, tem, lógico, a participação de tudo isso, mas, irmãos, deixe claro que a sua conduta, tal qual você é, como você se comporta, o que você fala e deixa de falar, é por conta do seu conhecimento de Jesus Cristo. Dê a glórias a Deus, glorifique a Cristo. Fala, é por Cristo na minha vida que eu sou o que sou. É porque Ele entrou e dominou. Não é por conta de A, B ou C, é por conta de Cristo. Dessa forma, irmãos, as pessoas vão ser levadas a considerar a operação do poder de Deus na sua vida, sabendo que tem alguém por trás daquilo. Esse alguém é Deus, esse alguém é Cristo. Não é um esforço pessoal, não é algo fruto de um esforço pessoal. Eu me esforço para ser como eu sou. É porque Deus entrou na minha vida. E isso fez a diferença. E daí, irmãos, a porta aberta para o evangelho, para a pregação das boas novas. Para a pregação da salvação. E veja nesse contexto aqui, irmãos, que entra em cena aqui um evangelista, o Filipe, né? E veja aqui o versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Veja que o anjo, irmãos, ele é enviado por Deus. Os anjos são ministros de Deus, para operar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. A palavra de Deus fala isso. Os anjos são ministros, como labaredas de fogo, operando conforme a vontade de Deus, em nosso favor. É glorioso nós sabermos que nós temos os anjos operando conforme o propósito de Deus em nosso favor. E eles fazem isso mesmo com muito prazer. Leia a palavra de Deus e estude sobre os anjos. E você vai ver o quão eles se sentem honrados, por assim dizer, de servir ao Senhor seu Deus em favor dos escolhidos dele. O anjo disse para Felipe, vai até os caminhos do sul. Mas, porque quem ia fazer a parte principal, que era apresentar o evangelho a um homem que estava lá, um dos escolhidos de Deus, Felipe nem sabia quem era, mas Deus sabia. Deus sabe quem são os seus. Jesus falou, eu sei quem eu tenho escolhido. Falando dos apóstolos, né? Mas Paulo também escrevendo de modo diz, o Senhor conhece os que são seus. Jesus, Deus sabia que aquele eunuco, superintendente dos tesouros da rainha Candace, era um dos seus escolhidos.
Ah, então se ele já foi um escolhido, então já está salvo, né? Não! Ele precisava ouvir da pregação. Deus já tem os seus escolhidos, mas nenhum escolhido vai ser salvo sem ouvir do evangelho, irmãos. Deus vai provisionar alguém para falar a eles. E pense, irmãos, e ore para que seja você. Senhor, usa-me. Eis-me aqui. O Senhor tem os seus escolhidos aqui em São José dos Campos. Usa-me para levar o seu evangelho até eles. Como Felipe, o evangelista. E nós vemos, irmãos, que quando ele chegou perto desse homem, ele estava lendo um texto, mas ele não conseguia entender o texto. Veja que importante isso, irmãos. Tem muita gente, quase todo mundo tem uma Bíblia em casa. Pode entrar pelas casas e dificilmente você vai entrar numa casa que não vai ter lá uma Bíblia sagrada. Mas o que adianta? Eles não vão entender o texto. Tem que explicar. E é nós que temos essa incumbência de explicar. E seremos cobrados por isso. O eunuco tinha uma grande... Ele era temente a Deus, ele era um prosélito. Ele tinha temor de Deus, mas ele não tinha o entendimento de Deus. Ele nem sabia se o texto, de quem que o texto estava falando, de tudo. Ele não conhecia Cristo, tal qual como revelado pelas Sagradas Escrituras. Mas depois que Felipe juntou-se a ele, e foi Deus quem falou, o Espírito Santo orientou ele a junta-se a esse carro. O Espírito Santo não precisou dizer para Felipe o que ele deveria fazer. Ele sabia. Bastou a orientação. Nós sabemos o que devemos fazer, irmãos. Temos que... Felipe usou de sabedoria. Você entende o que lê? Está entendendo? Ele falou, como eu posso entender se ninguém me explicar? E Felipe entrou ali, por ali mesmo ele começou. E lhe apresentou Jesus Cristo. É o que está aqui no livro, né? No versículo 35. Então Felipe, abrindo a sua boca, olha aqui, pregação, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Irmãos, tá aqui aqui é o esboço, não é esboço que fala, é o ensino de como fazer o evangelismo. Pegue o gancho. Em outras palavras, pegue o gancho. Felipe pegou o gancho. Ele viu que o homem estava lendo em Isaías. E ele, pegando dali, ele conduziu a pregação para mostrar Jesus Cristo àquele homem. Quantos ganchos, irmãos, Deus não nos dá nas nossas conversas diárias que nós temos. Perceba os ganchos, irmãos. Vamos perceber os ganchos que estão sendo dados por Deus. Oportunidades. Pegue ali e apresente Jesus Cristo. E esse homem creu de todo o coração e foi salvo. E termina dizendo que ele seguiu jubiloso o seu caminho e Felipe foi conduzido por Deus para outro lugar, né? E no versículo 40, dizendo aqui, irmãos, e Filipe se achou em Azoto, esse outro lugar, né? E indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Todas as cidades. Qualquer cidade que ele entrava, aquela cidade receberia o evangelho pela boca de Filipe. Então, irmãos, por que esses homens se empenhavam tanto? Porque, de fato, irmãos, a salvação de Deus, ela é real, ela é verdadeira.
mas é por meio do Evangelho. Não tem outro jeito, viu? Eles anunciavam: a salvação é de Deus. Não quer dizer que em todas essas cidades que Filipe pregou, houve muitas pregações ou sequer se houve pregação. Mas uma coisa ele não deixou de fazer: de anunciar o Evangelho, de pregar. Se acontecer a salvação, se vai acontecer a salvação, né? É porque, irmãos, o Evangelho foi apresentado. E esse Evangelho não vai ser apresentado por outros, a não ser pelo seu povo, o povo de Deus. É nós e é nós, irmãos, e não outro. Deus não vai salvar diretamente uma pessoa passando por cima da sua igreja, passando por cima da pregação do Evangelho. Ele não o fará. Porque Deus é imutável. E ele determinou que é assim e assim vai ser, porque ele vai honrar a sua palavra. Sempre. Então, que nós possamos, irmãos, cumprir com o nosso glorioso dever. Amém? Deus abençoe nós todos nesse propósito.